Hoje meditar na palavra de Deus no livro do Êxodo. Nós vamos abrir em Êxodo no capítulo 20. Nós vamos proceder com a leitura da palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo 19. Nós procederemos, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 19, mas nós concentraremos a nossa exposição especificamente no versículo 18 e no versículo 19. Êxodo 20, versículo 1 até o versículo 18 e 19, que estes últimos versículos nós nos concentraremos. Amados, vamos ficar em pé, vamos ler o texto da palavra de Deus. Eu quero convidá-los para que nós possamos proceder à leitura de forma alternada. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o tambor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Eu quero pedir para que o nosso irmão Samuel Vasconcelos possa nos elevar a Deus de oração. Meu Deus, bendito e glorificado seja o Senhor, Rei dos Reis. Agora, Senhor, estamos diante da eminência da operação, poder do Teu Santo Espírito sobre nós.
pela instrumentalidade do seu servo. Senhor, prepara-nos, perdoa-nos, Senhor, e abre os nossos olhos. Tira-nos, Senhor, todo empecilho que está diante de nós. Humilha-nos, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Como disse o povo naquela ocasião mesmo, nós não podemos dar um passo sem o Senhor. E esta é a hora da operação da justiça, como disse o teu servo Tiago, da operação de justiça em nós. Dá-nos fé para crer, Senhor, e ouvir com alegria a Tua palavra, que com poder será ministrada a nós. Em nome de Jesus, o sumo pregador, dá-nos ouvir a Ele, Senhor, agora neste momento. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Podeis assim. Há poucos dias atrás, nós estávamos comemorando os 499 anos da Reforma Protestante. Aquele acontecimento tão importante que se deu no século XVI, cujo pontapé inicial foi dado por um monge agostiniano até então. Ele se chamava Lutero. Ele, da cidade de Wittenberg, na Alemanha, ele, certa feita, ele afixa 95 teses que contrariam a crença até então reinante na Igreja Católica Romana. E dentre as coisas que ele advoga naquelas 95 teses, estava uma doutrina bíblica que para nós ela é de fundamental importância. Martinho Lutero, ele dizia que à luz da palavra de Deus, nós não poderíamos conceber que um homem poderia ser salvo pelas obras da lei. O homem não pode ser salvo pelas obras da lei, porque todos nós somos pecadores. Sim, nós não podemos ser salvos pela obra da lei, mas apenas pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa tem sido a mensagem que desde aquela época até os dias de hoje nós temos pregado, que nós temos professado, que nós temos crido. E sem dúvida alguma nós temos um rico legado desta doutrina redescoberta por Lutero na época da Reforma. E eu poderia aqui dar vários exemplos disso, em como essa doutrina ela foi herdada a nós de uma maneira maravilhosa, mas eu quero me concentrar em um exemplo apenas. Havia um homem chamado John Bunyan. John Bunyan, ele escreveu um famoso livro, um livro maravilhoso chamado O Peregrino. Quantos de vocês já leram esse livro ou conhecem esse livro? Quantos de vocês? Então, uma boa parte da igreja aqui conhece. Se você nunca leu este livro, ou se você ainda não teve acesso a esse livro, por favor, leia este livro. Este livro, ele é maravilhoso. E eu quero contar um pouco desse livro agora. Esse livro conta a jornada espiritual de um personagem chamado Cristão. Esse personagem chamado Cristão, ele saiu de uma cidade chamada Cidade da Destruição, rumo à cidade celestial. A história começa contando que este cristão, ele começa sobrecarregado pela carga do seu pecado. E ele está temeroso pelo julgamento por vir. Até que um dia ele encontra um homem chamado Evangelista, e que vem ensinar a ele o caminho que dá para a salvação, onde a carga desse pecado pode ser tirada. E aí ele é dito pelo evangelista que ele tem que procurar um caminho estreito que dá para a salvação. Ele começa o percurso dele, até que ele encontra um outro homem que diz para ele que existe uma maneira mais rápida
dele tirar aquele fardo de pecado das suas costas. Tudo que aquele homem precisava fazer era procurar um cavalheiro chamado Legalidade, que morava numa aldeia chamada Moralidade. Colocando em termos espirituais, o que John Bunyan queria dizer era o seguinte: você quer ser salvo? Você quer tirar essa carga de pecado das suas costas? Obedeça a lei de Deus, cumpra os mandamentos de Deus, seja íntegro e perfeitamente fiel àquilo que Deus ordena em sua palavra. Era isso que ele estava querendo dizer. Você quer ser salvo? Simples, obedeça perfeitamente às obras da lei. E o cristão, ele ficou interrogado, impressionado e intrigado com essa possibilidade. E aí ele perguntou: onde é que ele mora? Eu quero encontrar este homem. E aí aquele cavaleiro disse: olha, você vai encontrar ele depois daquela montanha. Está vendo aquela montanha? Depois daquela montanha, na primeira casa que você encontrar, na primeira aldeia, é lá onde ele mora. E aí o cristão, ele vai seguindo esta indicação. E quando ele chega ao sopé do monte, quando ele chega às abas da montanha, o livro conta que ele ficou com medo de prosseguir, porque ela parecia ser íngreme demais, ela parecia ser grande demais. Ele tinha medo de fracassar, cair e morrer. Se não bastasse isso, quando ele olhou para cima, ele viu que lá em cima da montanha havia relâmpagos, haviam chamas que pareciam que iam devorá-lo. De tal maneira que ele parou sem saber o que fazer, e estático. O peso das suas costas, o peso do pecado parecia maior ainda. Ele ficou tremendo de medo. Nessa altura do livro, John Bunyan, ele não conta para nós que montanha era essa. Mas nós não precisamos ir muito longe. Nós não precisamos ir muito longe. Porque se você olhar para a palavra de Deus, essa montanha não é outra senão a montanha de Deus, o Sinai de Deus, a montanha onde Moisés recebeu os mandamentos do Senhor. Exatamente aquilo que o cristão sentiu quando viu aquela montanha, diante daqueles fenômenos tão sobrenaturais, foi exatamente aquilo que o povo de Israel sentiu: medo. Você sabe por quê? Porque a lei de Deus, ela não tem o poder de nos salvar, porque todos nós somos pecadores. Nós precisamos de uma outra alternativa. Nós não podemos ser salvos pela obra da lei. Nós temos que buscar alguém que nos salve, alguém que nos traga a redenção, alguém que nos leve à cidade celestial. Dito isso, agora eu quero pedir você para você ler comigo novamente o versículo 18, que nós vamos começar a exposição da palavra de Deus. Leia comigo o versículo 18. Leia. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clamor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Que visão impressionante, irmãos. Que visão tão deslumbrante. O texto aqui nos fala que havia fogo ali, vagalhões do monte, grandes bolas de fogo chamejavam de pico em pico. O Sinai, ele na verdade era uma cadeia de montanhas. Então fogo saía de pico em pico. Os sons também, eles eram impressionantes, eles eram fantásticos. Haviam estrondos de trovões, certamente fortes clamores de buzina, de trombeta. E se não bastasse isso, a Bíblia conta no capítulo anterior, no capítulo 19, que a terra estava tremendo, ou seja, havia um terremoto ali. E eu quero pedir para você voltar a página e lá para o capítulo 19.
no capítulo 19, no versículo 18, vai dizer a razão pela qual haviam todas essas manifestações, todas estas coisas fantásticas ali. Vejam só, Êxodo 19, 18, leia comigo. Todo o monte Sinai fumegava, por quê? Porque o Senhor descera. Sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Você percebeu? O texto aqui acabou de dizer que estes sinais, estas coisas tão maravilhosas, estavam acontecendo não por outra coisa, mas porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, aquele que habita no alto e sublime trono, havia descido. E estava ali. E estes sinais tão portentosos, eles acompanharam toda a época, todo o período em que Moisés estava recebendo a lei de Deus. De tal maneira que aquilo que os israelitas viram eram manifestações visíveis do Deus invisível. Eram coisas fantásticas e maravilhosas. E aí a Bíblia conta que o povo se afastou e ficou de longe, porque o Deus Santo estava ali presente. Agora nós temos que fazer uma pergunta. Por que os israelitas estavam tão com medo? Em parte eu já respondi. Mas eu quero dizer que não era apenas o fenômeno em si que fazia com que os israelitas tivessem medo. Não era apenas por causa dos trovões. Não era apenas por causa do fogo. Não era apenas por causa dos sons de buzina e de trombeta que se davam ali. Não era apenas isso. Eu penso, meus irmãos, que aquilo que mais assustava os israelitas era mais do que a manifestação em si, mas da responsabilidade de guardar a lei de Deus. Desse Deus grande e temível. Se você for ver bem, quando Deus dá os 10 mandamentos, Deus estava exigindo lealdade absoluta de todos os israelitas. Ele estava dizendo em outras palavras: olha, eu sou o Senhor absoluto de vocês sobre a adoração. Vocês não podem ter outros deuses. Eu sou o Senhor absoluto sobre o tempo de vocês. Vocês têm que guardar o dia de descanso. Eu sou o Senhor absoluto de vocês sobre os relacionamentos de vocês. Vocês não podem dizer mentira. Eu sou o Senhor absoluto de vocês sobre a posse de vocês. Vocês não podem roubar. Eu sou o Senhor absoluto sobre o corpo de vocês. Vocês não podem adulterar. Eu sou o Senhor absoluto sobre os desejos de vocês. Vocês não podem cobiçar. De tal maneira que Deus estava dizendo que Ele era Senhor sobre tudo. E aí os israelitas antes tinham dito assim: Senhor, aquilo que o Senhor disser, nós cumpriremos. Abra sua Bíblia, lá em Êxodo 19, versículo 8. Veja só o que é que o povo diz aqui. Na véspera, nos minutos anteriores de receber os 10 mandamentos, a lei de Deus, veja só o que o povo diz. Veja só, leia comigo. Êxodo 19, 8. Leia. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Veja só, o povo estava dizendo: o que quer que o Senhor diga, nós cumpriremos. Nós cumpriremos perfeitamente. E aí Moisés viu aquele voto do povo e foi reportá-lo a Deus. Mas na hora que os israelitas escutaram os 10 mandamentos, viram os 10 mandamentos, na verdade eles perceberam aquilo que eles haviam dito de verdade. Eles não poderiam cumprir a lei de Deus. Eles olharam os 10 mandamentos e viram que em todo instante, em todo tempo, e praticamente de forma ininterrupta, eles
eles estavam pecando, de tal maneira que era impossível guardar aquilo tudo. E se existe uma coisa, irmãos, que nós aprendemos nos 10 mandamentos, é que nós não conseguimos guardar os 10 mandamentos. Para ser muito franco, para ser muito claro com vocês, todos nós somos o tipo de pessoa que na verdade gosta de adorar outros deuses. Não precisa ser um Deus feito de madeira ou de gesso, não. Nós procuramos adorar e colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Nós somos pessoas que gostamos de resistir à autoridade, a começar da autoridade paterna dos nossos pais. Nós desejamos ardentemente o prazer sexual, tantas vezes ilícito. Nós gostamos de tomar as coisas das outras pessoas. Quantas vezes nós gostamos de falar mal das outras pessoas? Elogiar não, mas falar mal a gente gosta, para destruir as outras pessoas. Então eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Se você quer guardar toda a lei de Deus por sua própria força, por suas próprias condições, saiba que você está fadado ao fracasso. Você não conseguirá guardar a lei de Deus. A Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei de Deus, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, não pode nos salvar. Ela apenas nos mostra o quão nós somos pecadores, o quão nós estamos fadados a falhar e a pecar. Você está percebendo o problema? Você percebeu o problema? Nós sabemos aquilo que temos que fazer. O que é que a gente tem que fazer? Guardar a lei de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Mas qual é o problema? Eu não consigo. Miserável homem, pecador que sou. Então nós não podemos ser salvos pela lei, nós só podemos ser condenados pela lei. Por isso os israelitas, eles entraram em pânico, porque eles estavam diante do juiz dos juízes, eles estavam diante do grande julgamento de Deus, daquele Deus que é juiz de todo pecado. Se você for perceber bem no restante da Bíblia, esses sinais, fogo, trovões, sons de buzina e trompetas e outras coisas mais, todos estes fenômenos que acompanharam aqui no Sinai, no restante da Bíblia são sinais que reaparecerão no julgamento final. Todas as vezes que você vê esses sinais reunidos na Bíblia novamente depois, são sinais que remontam o julgamento final, de tal maneira que os israelitas estavam aqui tendo um vislumbre do julgamento por vir. Eles estavam tendo, entre aspas, uma profecia do último dia. Eles eram pecadores, estavam perante Deus, e eles estavam diante do julgamento de Deus que colocava a vida deles em perigo. Por isso eles estavam aterrorizados, e eles foram confrontados com o poder condenatório da lei de Deus. Agora me diga uma coisa: se você porventura é encontrado em falta com a lei, o que é que você faz? Você procura um advogado, você procura um mediador, alguém que faça a ponte entre você e o juiz, não é? Não é isso que você faz? O povo de Israel fez a mesma coisa. Ele voltou-se para Moisés e disse: "Sê nosso mediador, sê nosso advogado, fale-nos, Deus, por seu intermédio." Leia comigo o versículo 19, por favor. Disseram a Moisés: "Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco
Eles tinham ouvido os mandamentos de Deus, tinham visto aquelas manifestações. E o que os israelitas mais precisavam naquele momento era de alguém que pudesse protegê-los do poder condenatório da lei. Eles disseram assim para Moisés: olha, nós não queremos falar com Deus, fale você com Deus. Fale você com Deus em nosso lugar. Na verdade, eles estavam dizendo assim: fale você por nós, seja nosso advogado, seja nosso mediador. Nós não queremos falar diretamente com Deus. E me impressiona a época que nós vivemos, irmãos. Eu quero abrir um parêntese aqui. Me impressiona a época que nós vivemos, porque nós encontramos muitas pessoas que querem ter uma experiência assim extraordinária com Deus, assim, face to face, sabe? Cara a cara. Existem muitas pessoas que dizem assim: ah, como eu queria ter uma experiência com Deus sem intermediações. Se eu ao menos pudesse falar diretamente com Deus, se eu ao menos escutasse a voz de Deus, se Deus ao menos mostrasse o seu rosto para mim. E algumas pessoas chegam ainda a cantar assim: tua face eu quero ver. Mas as pessoas que dizem isso, as pessoas que falam isso, não têm a mínima ideia da seriedade daquilo que está falando. Porque todos aqueles homens que tiveram um vislumbre da glória de Deus ficaram tremendo de medo, ficaram em pânico. E aí um dia desses atrás eu fui no Ceará passar as minhas férias lá na minha cidade, com a minha família. E aí eu encontrei uma irmã muito querida de uma determinada denominação, que ela não é presbiteriana por sinal, mas ela sempre me considera muito. Ela me abraçou e disse assim: pastor, eu tive uma experiência fantástica esse final de semana. Pastor, eu vi a Deus, pastor. Eu vi a Deus, pastor. Aí eu disse: e como foi, irmã? Aí ela disse: ah, pastor, foi maravilhoso. Foi lindo. Foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Aí eu me voltei para ela e disse: irmã, eu quero lhe dizer que a senhora está profundamente enganada. Se a senhora tivesse visto a Deus, a senhora estaria como o profeta Isaías, caído do chão, como quem morto. Ou então, como o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, cego. Ou como o apóstolo João, a senhora não viu a Deus, porque o Senhor Jeová é um Deus impressionante. O Senhor Deus Jeová é um Deus todo-poderoso, cuja santidade é um terror para todos os pecadores como nós. Nós não podemos contemplar a presença de Deus face a face. Isso significa, irmãos, que os israelitas, eles precisavam de fato de um mediador, e eles estavam certos nisso. O mediador é alguém que fica na brecha, é alguém que fica e faz ponte entre dois lados que estavam distantes um do outro. E era isso que eles precisavam, e é justamente isso que a gente precisa nos dias de hoje. Alguém que faça ponte entre o céu e a terra, alguém que possa nos levar até a presença de Deus e nos falar para Deus, e Deus falar a nós. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos tanto. E aí, meus irmãos, a razão por que a obra mediatória de Moisés é tão importante para nós é porque a lei dessa forma nos leva para o Evangelho. Primeiro, a lei nos condena pelos nossos pecados. Primeiro, a lei aponta para nós e diz: nós quebramos, vocês quebraram todos os mandamentos de Deus, e vocês precisam procurar um advogado melhor. E então nós descobrimos lá no Novo Testamento que Deus proporcionou este advogado por meio de Jesus Cristo,
Salvador. E aquilo que a gente descobriu no Antigo Testamento, que a lei não podia nos salvar, agora nós olhamos para o Novo Testamento e percebemos que em Cristo Jesus nós encontramos salvação. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. E você vai ver que isso será repetido várias e várias vezes no Novo Testamento. A carta aos Hebreus, por favor, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus descreve a obra mediatória de Cristo, sempre fazendo uma comparação com Moisés, que foi o grande mediador do Antigo Testamento. Veja só o que o texto aqui nos diz. Hebreus, capítulo 3. Leia comigo, do versículo 1 até o versículo 6. Leia comigo. Por isso, santos irmãos, que participais da convocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Agora veja versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a estabeleceu. Moisés, ele era fiel à casa de Deus no Antigo Testamento, ele servia no tabernáculo, mas agora Jesus Cristo foi aquele que fez a casa, ele é maior que Moisés. Leia comigo o versículo 4. pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Veja só, Moisés, ele era homem e ele servia na casa de Deus. Jesus Cristo estabeleceu a casa de Deus, e Jesus Cristo não apenas é homem, mas Jesus Cristo é Deus também. Ele é tanto homem quanto Deus. Ele merece maior glória do que Moisés. Continue, versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Veja só, o texto está dizendo aqui que Moisés, ele apenas era um protótipo de uma coisa superior que viria. Moisés era apenas um modelo. Moisés era apenas um tipo. Mas Jesus Cristo, veja só, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. A casa que nós vamos é a casa celestial que Cristo Jesus tem preparado para nós. Agora, passe a página da sua Bíblia, vá lá para Hebreus no capítulo 8. Versículo 4, versículo 3. Versículo 3 até o versículo 6. Leia comigo. Pois todos O sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. ou seja, Jesus Cristo, visto existirem aqueles Que oferecem os dons segundo a lei.
Deus, tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. você percebe, Moisés, ele fazia algo que era apenas um modelo daquilo que Cristo tinha mostrado a ele já no Antigo Testamento, mas agora quando Cristo chega, a realidade que havia sido prefigurada no Antigo Testamento, ela é cumprida. E aí, irmãos, então veja que eu poderia mostrar vários outros textos, mas o fato é que Jesus Cristo, ele é melhor do que Moisés. Ele obteve uma obediência perfeita. Moisés, sendo de fato um homem crente, ele obedeceu à lei de Deus, mas apenas em parte, porque ele pecou também. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele adorou a Deus unicamente. Jesus Cristo honrou o nome de Deus. Jesus Cristo santificou o sábado. Jesus Cristo obedeceu ao seu Pai. Jesus Cristo disse a verdade em todo o tempo. Jesus Cristo guardou os 10 mandamentos. E esse é o tipo de mediador, irmãos, que eu e vocês precisamos. Nós precisamos de alguém que guarde a lei de Deus por nós. E por causa disso, Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Porque nós não podíamos obedecer à lei de Deus, mas Ele obedeceu em nosso lugar. A condenação que era posta sobre nós, agora está sobre Ele. Por isso que nós não precisamos ficar mais com medo de guardar a lei de Deus. Veja só em Hebreus no capítulo 12, é isso que Hebreus vai dizer no capítulo 12, que nós não precisamos ficar mais com medo, como os israelitas ficaram diante do Monte Sinai. Veja só, versículo 18 e 19. Hebreus 12, versículo 18 e 19. Leia comigo, por favor. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e a ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não nos falassem mais. Veja só, nós não chegamos mais, nós não precisamos ficar mais como os israelitas ficaram, diante daquele medo do julgamento final. Nós não precisamos, porque na verdade nós não precisamos guardar a lei de Deus para sermos salvos. Nós não vamos ser salvos mediante a lei. As coisas mudam quando nós temos Cristo Jesus. Veja só o versículo 22 ao versículo 24. Leia só. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Nós não estamos no Sinai. Nós estamos aonde? No Monte Sião. Leia. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, E a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Veja só, o texto aqui está dizendo que nós não estamos mais diante do poder condenatório da lei. Nós estamos diante do unigênito do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que entregou a sua vida em nosso lugar, para que nós fossemos salvos da condenação da lei. Você entende que coisa maravilhosa é essa? Certa feita, Martinho Lutero conta a história da igreja. Martinho Lutero, ele teve um sonho. E neste sonho, Satanás, ele é dito que neste sonho apareceu Satanás diante dele com um número incontável de livros, volumes grandiosos. E aí Satanás dizia: vê, Lutero, está vendo, Lutero? A
aqui estão anotados todos os teus pecados que cometeste durante a tua vida inteira. Você não vai poder ser salvo, olha só. Ao passo que Lutero respondeu: Satanás, de fato pequei, muitas vezes e continuamente, muitas das quais nem consigo lembrar. Mas esqueceste de uma única coisa, de que o sangue de Jesus me lava de todo pecado. Se você está em conflito com a lei, meu amigo, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante nesta manhã, já finalizando a minha pregação. Você precisa de um advogado. Se você não tem um advogado, você terá que enfrentar já a justiça da ira de Deus sozinho. Isso é um péssimo negócio. Mas se você receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz aí em Romanos no capítulo 8, que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E sabe o que é mais maravilhoso? Depois de Jesus te salvar da condenação da lei, Ele vai te ensinar a guardar a lei de Deus, naquilo que Tiago chamou de lei da perfeita liberdade. Ou seja, a lei não nos condena mais. A lei, ela não nos traz mais condenação. Pelo contrário, a lei agora nos liberta. Por exemplo, a lei de Deus, agora que nós temos Cristo Jesus, nós somos libertos de nosso culto a outros deuses. Nós somos livres agora para adorar somente a Deus em espírito e em verdade, levando o nome dele a sério. Nós fomos libertados do ódio assassino para com os nossos próximos e os nossos inimigos. E agora nós temos a condição de perdoar estas pessoas e amar estas pessoas, orando e não amaldiçoando elas. Nós encontramos verdadeiro prazer em Cristo. E agora até os jovens podem guardar o mandamento: não adulterarás, sendo castos. Todas as nossas mentiras foram jogadas fora e agora nós podemos falar a verdade em amor. E nós temos a provisão em Cristo Jesus, de tal maneira que não existe mais necessidade de eu roubar ninguém ou de eu cobiçar qualquer coisa de alguém. Você percebe? A lei não foi dada para a nossa salvação. Nós não conseguimos guardar a lei de Deus para sermos salvos. Moisés, eu, você, Paulo, Lutero, todos nós somos salvos pela graça de Deus, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Mas para que nós somos salvos? A Bíblia pergunta: para que nós somos salvos? A Bíblia diz que, dentre outras coisas, a principal é que nós somos salvos para glorificar a Deus, guardando os seus mandamentos. E hoje nós podemos escutar Jesus Cristo dizendo para nós, por meio da sua palavra: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém. Amém. Curve a sua cabeça, vamos orar. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão, porque nós quebramos a tua lei continuamente, fabricamos ídolos nos nossos corações, tantas vezes adoramos ao Senhor de forma errada, equivocada. Quantas das vezes, ó Deus, quebramos o teu dia, o dia do Senhor, fazendo coisas que não deveríamos. Ó Deus, perdão pelos pecados, ó Deus, tantas vezes cometidos, de furto, de adultério, de mentira.
Continuamente temos pecado, ó Deus, e quão miserável nós somos. Mas nós queremos vir até ao Senhor nesta manhã, por intermédio do nosso advogado, do nosso mediador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para te dar graças, porque nós sabemos que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos perdoou, e que agora nós podemos guardar a tua lei, porque o Senhor tem nos dado na porção do teu Espírito. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que diariamente nós possamos, ó Deus, superabundar em tuas obras para glorificar o teu nome. Faz-nos, ó Deus, mais santos, pessoas mais piedosas, mais consagradas, mais tementes ao Senhor, pessoas mais conhecedoras da tua lei e praticantes da tua lei. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbiteriana, eu levanto a cabeça e penso duas vezes, porque vocês são extremamente sérios. É a única igreja que eu tenho coragem de ouvir aqui. Vocês são extremamente sérios. Esse é o impacto que cabe a nós. Novo momento. É um momento específico da história do povo. Gratidão, alegria e, mais do que tudo, reafirmação de uma vida santa, pura, diante de Deus. A glória é do Senhor Jesus Cristo. E os desafios? Agora está preparado o povo para enfrentar os desafios. 80 anos é esse momento que nós vivemos. Mas a partir de agora temos 81, temos 82, podemos chegar a 120, a 150, até o dia que Cristo Jesus voltar. E quando nós olhamos os desafios, nós temos algumas coisas que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos. A primeira coisa que eu gostaria que os irmãos pudessem aprender hoje, está logo no início do capítulo 6. Foi a primeira coisa que Deus falou com Josué. Josué, você está olhando Jericó, você está olhando as muralhas, você fez o que eu pedi a respeito do povo, você reafirmou a minha aliança, e o povo então entendeu a gratidão, porque eu conduzi o povo, toda a obra eu fiz com esse povo, te trouxe alegria ao povo na celebração da Páscoa, da minha presença, se santificou o povo. Agora, Josué, olha o que está escrito no verso 2: entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Meus amados, quando a igreja olha o mundo que nós temos diante de nós, nós devemos lembrar que a obra da expansão do reino não é minha, não é do pastor Groto, não é do conselho, não é de ninguém, é de Deus. Nós expomos a palavra, nós semeamos a palavra, e Deus, pela sua graça, a cumpre no decorrer dos anos. A vitória é generosa. A vitória é generosa. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos da graça redentora em Cristo Jesus, mas nós não convertemos pessoas, nós não mudamos corações. Quem converte as vidas, quem faz a obra, é o Espírito Santo de Deus. Ele que aplica a palavra. Como afirma o texto sagrado de Mateus capítulo 13: eis que o semeador saiu a semear. Essa é a obrigação minha, Senhor. Esse é o papel nosso. Nós testificamos os nossos filhos, e Deus, no decorrer dos anos, nos traz de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Mas a vitória já está garantida. E mais do que isso, Deus persevera por nós. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia final em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1. Ele começou boa obra. A obra é toda do Senhor. Quando você olha para Efésios capítulo 1, você compreende toda a ordem da salvação, toda a ordem de saúde.
E você vai compreender a obra que é de Deus Pai, do Deus Filho e de Deus Espírito. Tudo levado pelo Senhor, levado de acordo com a vontade de Deus. A igreja já entra na batalha vitoriosa, porque o Senhor é que faz todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então Josué iria enfrentar Jericó, não pensando na possibilidade de derrota. Ele ia enfrentar Jericó, já sabendo que ele seria vitorioso. Que coisa mais linda nas nossas vidas. Isso marca profundamente o nosso viver de acordo com a graça do Senhor. A segunda coisa que Josué deveria aprender e deveria compreender da sua vida, que ele foi chamado por Deus para obedecer a Deus. Somente obedecer. Meus amados, existe uma coisa difícil na vida cristã, é entendermos que nós somos chamados para obedecer a Deus. Nós queremos fazer as coisas. Nós não queremos aprender a obedecer a Deus. Nós temos uma obrigação de obedecer. Você não vai, ao momento, tocar trombeta, ao momento de rodear. Se nós formos ler o texto todo, os irmãos vão observar que eles iam rodear a cidade por 6 dias. E no 7º dia, rodear a cidade 7 vezes. Eu muitas vezes pergunto, por que Deus, na sua graça, já na primeira volta, caiu os muros? Não seria mais lógico? Na primeira volta cairiam os muros, seria muito mais tranquilo. Mas Deus fez com que o povo andasse 6 dias. Primeiro dia, os irmãos olharem o texto sagrado e vão observar que é a mesma coisa acontecendo dia após dia.